Você está no Duas Saídas e o Brasil voltou a ser campeão da Copa América. Depois de 16 anos, estamos novamente no topo do continente. Eu sou o Fábio Toledo e vamos falar, dessa conquista brasileira tão necessária. E eu vou explicar, inclusive, por que foi necessária. Já deixa o seu like, já compartilha e vamos fazer esse vídeo porque o Brasil merecia e precisava muito, inclusive, de uma conquista desse nível. Vamos lá, iniciando com o caminho do Brasil, nessa Copa América, que a gente fez o vídeo anterior falando das equipes, e o Brasil caiu num grupo que era interessante por ter ali os Estados Unidos, tendo Uruguai e Bahamas ali brigando por uma terceira vaga. E até antes da estreia, já teve ali, inclusive no dia que eu gravei o vídeo, da seleção, da Copa América, o corte, do Léo Mendel, que seria um dos alas da equipe, e permanência então, no grupo ali do Natan. E mesmo com essa novidade aí, o Brasil foi, para a disputa aí no grupo A, lá em Manágua, na Nicarágua, estreando contra o Uruguai. E ali um jogo complicado, contra os uruguaios, na estreia. O Brasil venceu por 81-76. Teve talvez o melhor início de jogo da equipe na primeira fase, fazendo 27-20. Mas o Uruguai, acho que até por conhecer também, a equipe brasileira, de estar no mesmo grupo do Brasil nas eliminatórias e tudo mais, deixou o jogo mais pegado. Só que o Brasil conseguiu vencer no final com um ótimo desempenho coletivo, da equipe, inclusive no ataque. Você teve ali o Iago, Alexei, Lucas Dias, Jorginho, Bruno Caboclo, todos ali fazendo 10 pontos ou mais para sair com a vitória por 81-76. O que já mostrava, como que o Brasil tinha uma profundidade de elenco e que ficou notório na sequência, da competição. Depois o Brasil enfrentou Bahamas e não teve um ótimo primeiro período, mas ao longo da partida o time cresceu, o time foi mais dominante, fez valer aí o seu favoritismo. Teve já, um grande desempenho dos armadores ali, do Iago e do Alexei, foram nomes fundamentais nessa vitória, uma vitória dominante por 84-66. Uma boa vitória até para mostrar, como que o Brasil tem vários biotipos dentro, desse time, O Bahamas tem atletas fortes, atletas altos, mas que o Brasil conseguiu sobressair. E aí depois, já uma classificação praticamente garantida, o Brasil enfrentou os Estados Unidos. E aí, foi questão estratégica, do Aleksandar Petrovic, porque poupou, alguns jogadores, o Vitor Benite e o Jorginho, principalmente. Logo no começo da partida ali teve a lesão do Juan, uma lesão grave aí de rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho, e sobrou não só para o Brasil, na Copa América, como sobrou para o Flamengo, pro restante da temporada, na verdade para o início e meio da temporada do Flamengo, incluindo aí a Copa Intercontinental. E aí o Brasil fez um duelo, mesmo com esses nomes que não entraram em quadra, fez um duelo forte, de igual para igual com os Estados Unidos, até chegar ao último período. Aí só sobrou, os Estados Unidos fez 26-11 no último quarto, e aí atropelou o Brasil por 90-78. Mas foi até interessante, na coletiva do Petrovic depois do jogo das quartas de final, que ele meio que deu a preferência para enfrentar a República Dominicana nas quartas de final, porque era um cenário bem ingrato para o Brasil, Se terminasse em primeiro do seu grupo, na teoria, do Petrovic, poderia enfrentar os Estados Unidos. Eu acho que não. Acho que até pelo chaveamento ia ser um cenário um pouco diferente desse. Mas, melhor não correr esse risco, e o Brasil enfrentou a República Dominicana, que, ao meu ver, era uma das melhores seleções, uma das candidatas aí a surpreender dentro da competição. E de fato, no grupo C, foi a primeira colocada com 3 vitórias, ganhou da Nicarágua, da Colômbia, da Argentina. Só que no jogo contra a Argentina teve um papelão, e aí perdeu, numa confusão, perdeu o seu melhor jogador, o David Jones,
que foi expulso, né, e foi punido, não esteve presente, inclusive no jogo contra o Brasil. Ainda assim era um duelo muito complicado para o Brasil, né, porque, como eu falei até na prévia, né, da Copa América, a República Dominicana vem com uma geração bem interessante de jogadores. E com um poderio ofensivo de destaque, né? Com ótimos atletas ali ofensivos. Mas ficou notório ali como o time sofre muito na defesa, né? Cede muito espaço e o Brasil aproveitou muito essas oportunidades. O Iago, por exemplo, conseguiu algumas ótimas jogadas de infiltração. O Lucas Dias jogando mais próximo ali do garrafão, curta, média distância nos arremessos. E o Jorginho também, né, com grandes jogadas ali de infiltração, de enterrada. O Brasil fez um jogo certeiro, assim, né? Ao longo da competição, o Brasil se destacou nos arremessos de 3 pontos. Mas contra a República Dominicana, teve, claro, os arremessos de 3 pontos. Foram 27 arremessos tentados, apenas 8 feitos, né? Que seria um problemaço para o Brasil. Mas o time também reduziu a distância dos arremessos, né? Aproveitou essas brechas que a defesa dominicana tinha, até um pouco de letargia na transição, né, do ataque para a defesa, e fez ali o seu jogo, né? Os dominicanos tentaram provocar, deram uma porrada, né? Desceram o sarrafo no time brasileiro, que manteve a calma, conseguiu aí a vitória por 94-82 e avançou, né, para a semifinal, para encarar novamente os Estados Unidos, e aí com mais condições de jogo, né, com o time completo, inclusive. Mas o primeiro tempo, né, foi muito complicado para o Brasil, né? Os Estados Unidos conseguiu ter um ótimo volume ali de jogo. O Brasil com muita dificuldade no rebote, né, de defesa, cedendo muito rebote de ataque para os estadunidenses. O Langston Galloway apareceu bem, Javonte Smart. Os Estados Unidos chegou à reta final, chegou ao final do segundo período, né, do primeiro tempo, com 10 pontos de vantagem, né, e um domínio, né, da partida, principalmente no segundo período. Mas o Brasil teve, né, um poder aí de reação depois, né, no segundo tempo. Cresceu a partir das bolas do Iago, a partir do Lucas Dias, Jorginho, encontrou espaços ali dentro do time dos Estados Unidos, que foi cedendo, né? Foi se desmoronando, se desmanchando, com algumas decisões erradas também do técnico estadunidense, inclusive muita cornetagem para cima dele, né, no perfil do Instagram do Team USA, e com isso, o Brasil foi ganhando força, ganhando corpo, e foi até interessante no último quarto, porque o Brasil estava atrás ali, né, a diferença caindo, né, 5, 4, 3, e era quase que iminente, né, que o Brasil ia passar, e passou atropelando mesmo no último quarto. Pegar até aqui a parcial do último período, 34-9. Pode ser qualquer Estados Unidos que for, pode ser o time... O Dream Team, pode ser o time do universitário. Fazer 34 pontos nos Estados Unidos e só ceder, né? Só sofrer 9 pontos é algo gigantesco, né? Algo único. E o Brasil conseguiu essa vitória acachapante aí no segundo tempo por 92-77, carimbando, né, sua classificação para a final e mantendo, né, ou reforçando o seu favoritismo para encarar a Argentina, né? Que eu diria que foi até um pouco surpresa ver a Argentina na decisão, porque não tá com força máxima, né? Entrou com um time bem alternativo nessa competição e chegou, né, na decisão. Mostra como que o basquete argentino é de alto nível mesmo, né? Eliminou o Canadá, também não tá com o seu melhor time, né? Mas que fez uma primeira fase muito boa e que vinha invicta, né? Chegava invicta ali para encarar os argentinos na semifinal, mas os argentinos conseguiram uma vitória ali, é lógico, com a ajuda, né? O trabalho do Vildoça, do José Vildoça, que fez 26 pontos na semifinal, o Gonçalo Corbalán também com duplo-duplo, e chegou, né, nessa decisão para encarar o Brasil. E a final teve características únicas, dá para se dizer, né? Foi o menor placar de final de Copa América na história, né, desde 1980. É lógico que nos 2 primeiros anos a definição, né, foi feita em uma fase final em grupos, então não conta, mas desde 88, quando teve, né, iniciou com esse modelo, né, de final única,
nunca tivemos um placar tão baixo, 55-47, que teve dois aspectos, assim. Bom trabalho das defesas, né? Eu destaco principalmente o trabalho da defesa do Brasil com muita força ali, né? E dedicação para travar o jogo argentino, especialmente no garrafão. As bolas de 3 também não caíram, foi 4 de 27 tentadas, né? Então foi um atropelo defensivo do Brasil, que por sua vez não teve um bom dia nas bolas de 3 pontos, né? Assim como foi no jogo contra o Bahamas, mas não teve também a leitura de jogo de chegar mais próximo do garrafão, também por conta da defesa da Argentina, que estava priorizando essa defesa ali próxima à cesta. O Brasil teve mais condições de arremesso de fora, muitas bolas, inclusive livre de marcação, que não caíram, e isso fez um placar baixíssimo, né? Mas o Brasil conseguiu, ao longo do jogo, né? Ficou meio que claro, assim, como que o Brasil se sobressaía diante dos argentinos. Mas foi um equilíbrio até o final, né? Uma emoção até o final. Com 2 minutos para acabar, a Argentina ainda estava na cola. Então foi importante, né? Um jogo de nervos, um jogo de paciência, e que garantiu aí a conquista do Brasil por 55-47. Né? Um placar universitário, né? Placar de jogos universitários, tendo aí um destaque o Iago, né, anotando 14 pontos, o Bruno Caboclo com 11, que foram os 2 atletas do Brasil na seleção do campeonato, inclusive, né, o Iago sendo eleito o MVP. E dá para destacar dessa conquista a vitória vindo mesmo com os desfalques, né, do Brasil, já não tendo antes ali, né, o Santos, o Didi, que não foram convocados, mas também tendo aí a lesão do Léo Mendel, que acredito que seria inclusive titular da equipe, né, e aí ficou fora. Durante a competição, o Juan, né, com essa lesão no joelho, ele era um nome muito importante do Brasil na rotação, né, para desafogar um pouco ali o Caboclo e o Lucas Dias. Principalmente o Lucas Dias, que depois da lesão do Juan, atuava quase todo o jogo, né? Ficava quase todo o jogo em quadra. Então, o Brasil sentiu um pouco, né, dessa questão, mas permaneceu muito forte, né? Chega também, né, o quão importante foi esse título da Copa América para o Brasil. Primeiro, o fim de um jejum, né, de 16 anos. A Copa América, apesar desse esvaziamento da competição, com muitas equipes aí não levando a sua força máxima, não valendo vaga para lugar nenhum, né, sendo uma competição final, né, não uma competição que leva para outra competição, mas é importante, né, você conquistar esses prêmios. Aí eu acredito, por exemplo, talvez a Argentina na próxima Copa América venha com um time mais forte, né? Porque é assim, né? Foi atual campeão, então não tem tanta importância. Mas depois a gente perdeu no último ano, então vamos retomar, né, essa conquista. E o Brasil precisava muito dessa retomada, né, de 16 anos para dar também, né, para essa geração um título, né? Basta ver como foi a emoção do Iago quando ele conquistou, né? Quando o Brasil foi campeão, ele se emocionou, chorou. O Lucas Dias com o Gui Deodato também, né? 2 atletas, principalmente o Gui, de uma geração à frente, por exemplo, do Iago, né? Já acima dos 30 anos, que não tinha uma conquista ainda com a seleção brasileira, né? E é muito importante, principalmente para esse pessoal dessa geração. E aí, lamento muito a falta do Léo Mendel também, né, que é dessa geração do Gui, de estar aí também nessa conquista. E também vale muito desse título o desempenho do Brasil, né, porque muitas competições anteriores, em gerações anteriores, que muitas vezes consideradas as melhores gerações do que essa, o Brasil teve competições assim de muito desespero, assim, né, do torcedor, de sofrer muito para ganhar partidas que em tese seriam tranquilas, né, e em cenários bem parecidos, assim, né, não tendo força máxima, não tendo jogadores que estão na NBA, assim, o Brasil sofria pra caramba. Nessa Copa América foi bem diferente, né, teve uma derrota para os Estados Unidos,
mas que houve uma recuperação também, com a regularidade que o Brasil mostrou ao longo da competição. Acho que esse é um ponto crucial assim, para definir ou para identificar o valor, a importância desse título da Copa América para essa equipe do Brasil, para essa geração, né? Pensando já em eliminatórias para a Copa do Mundo, Mundial, né? E pré-olímpico. Mostra um caminho aí, uma sequência que o Brasil está tendo. Sequência essa, né? Que vem ali desde do pré-olímpico, Jogos Olímpicos, né? Vale lembrar novamente, né? A manutenção da base que foi para a Olimpíada de Paris, né? Disputando também essa Copa América, fazendo valer, né, esse favoritismo que o Brasil tinha na competição. E para encerrar, vamos pensar, né, em quem sai bem dessa Copa América. Bom, antes de mais nada, acho que quem sai muito em alta na competição é o Iago, principalmente a nível internacional, pela maneira como ele conduziu aí a seleção, foi muito bem ofensivamente, inclusive em toda a competição, né, levando em consideração tudo ali, pegando aqui as estatísticas, ele teve um ótimo aproveitamento dos arremessos, né, principalmente nas bolas de 3, ele se destacou. Aliás, o Brasil como um todo, né, retomando ou mantendo, reforçando a sua característica aí das bolas de 3, bem antes dos Splash Brothers, né, e que teve aí no Iago um nome fundamental. É lógico que também o Bruno Caboclo se destaca, né? Teve novamente um ótimo desempenho ali, né, na função de pivô, e um pivô que chuta de fora, né, aquela bolinha ali, né, de frente para a cesta ali tava mortal, né? Ele conseguia arremessos fundamentais por ali. Alexei também teve ótimos desempenhos, inclusive na final, né, em outras partidas também. Tem uma formação de uma dupla bem interessante aí de Iago e Alexei. E aí a gente também fica, né, na expectativa do desenvolvimento do Caio Pacheco, que já teve pouco de espaço nessa equipe, torcendo também para uma retomada, né, do Raulzinho, né, que seria um veterano assim, fundamental também para o jogo do Brasil. Também destacaria a força, né, de estar ao longo de quase todos os minutos em quadra aí do Lucas Dias, se tornando, né, de fato, finalmente ali uma referência na seleção, né? Ele que já é uma referência no NBB, agora se torna uma referência na seleção também, né? Um nome que nem sempre vai ser de pontuação, mas que vai estar ali na regularidade, né? Na briga pelos rebotes, né? No auxílio, nos bloqueios. É um ala pivô que também espaça a quadra, né? E esse é outro ponto fundamental do Brasil que dificultou muito a marcação das outras equipes, né? Como o Brasil tem vários jogadores que arremessam de fora. Inclusive, esse foi um dos pontos negativos pro Mãozinha, né, na competição. Mãozinha jogou muito pouco, talvez menos até do que se esperava dele, porque ele não chuta de fora, né? E também quando entrava não contribuiu tanto. Mesmo com o Juan Miranda se lesionando, o Mãozinha também não teve espaço na seleção. O Jorginho também teve um destaque, principalmente nesse jogo de transição, de carregar a bola costa a costa. É um armador que pode jogar de ala e isso dificulta muito a marcação, né, das equipes, uma vez que você pode ter um armador menor para marcar ele, aí não tem como, ele vai para cima. O Jorginho é um trator, né, dessa seleção aí, que pode jogar em quase todas as posições, ou quem sabe todas as posições, né? E também o Reinan, né, da nova geração, que aproveitou o espaço a partir da lesão do Léo Mendel para conseguir aí fazer, né, uma competição positiva, né, vindo do banco, e que contribuiu bem aí defensivamente, né, para a seleção, jogando ali às vezes na 3, às vezes até na 4, né, pela altura, pela estatura ali, fez uma boa competição também o Reinan. Mas no final, para todo mundo, né, merece essa conquista, como eu falei, para uma geração já dos 30 anos para frente aí, que já vinha a ser, que foi muito questionada, né, por não dar conquistas à seleção brasileira. A gente vê esse representante aí no Gui Deodato, o Vitor Benite também, e
para essa nova geração também, né? É muito importante essa conquista. A primeira que seja a primeira de muitas conquistas aí para Iago, Bruno Caboclo, Reinan, Alexei e toda a galera aí, Juan, né, Caio Pacheco. Eu fico bem contente, né, com essa conquista do Brasil e que isso ajude, né, pro Brasil a ter uma sequência, manter, né, esse bom momento, pensando aí nas eliminatórias para a Copa do Mundo, que já começa para o Brasil em novembro. Dia 27 de novembro tem Chile e Brasil, na primeira leva, né, perna de jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil estando no grupo com Venezuela, Colômbia e Chile. Aí já é assunto para outro vídeo, beleza? Deixe o seu comentário aí para você como foi importante nessa conquista do Brasil da Copa América, quais foram os destaques também para você. Deixa aí nos comentários, seja no YouTube, seja no Spotify, deixa o seu like, dá 5 stars, se inscreva no canal, né, e tudo mais. É isso, pessoal, eu volto com mais vídeos futuramente aqui no Duas Saídas. Forte abraço, tchau, tchau.